Muito bem, gente, estamos mais em casa, ok? As crianças estão em casa, estão sem aula, muitas famílias trabalhando em casa com os home office. E aí a convivência dentro de casa tem sido algo assim a se exercitar todos os dias, não é? Finais de semana, estando mais em casa, lidar com todo esse estresse e o perfil comportamental de cada pessoa que vive dentro do mesmo ambiente que é a casa. Vamos conhecer porque existe sim perfis diferentes de pessoas. E a Mércia está aqui com a gente. Ela é Master Coach, formada por uma das principais academias de coaches desse planeta. E ela está aqui para conversar com a gente e explicar que isso existe. Não é só uma questão de querer ser. É o jeito de cada pessoa, não é, Mércia? Boa tarde. É isso. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. E, de fato, hoje eu posso dizer que eu sou especialista em perfil comportamental e entender que existe sim 4 tipos diferentes de comportamentos, né? Nasce assim, né, Mércia? Nasce assim. Essas tendências de comportamento já vêm desde a vida intrauterina, né? Olha. Junto com todas as partes biológicas de pai e mãe. Então, é aquela hora assim que você entende aquela frase que o pai e a mãe falam assim: criei todos os filhos iguais e não sei por que saíram diferentes, né? Existe alguma questão genética ligada a isso? Puxou para a mãe é assim, a avó era assim, faz sentido ou não? Na realidade, a personalidade, o perfil, ele já nasce com a gente. O que pode acontecer da criança, de repente, ela imitar o comportamento dos pais. Entendi. Então, por isso que é importante você conhecer o seu perfil, quem você é, quais suas tendências, e aí entender o perfil dos seus filhos, porque a comunicação é assertiva. E aí não corre o risco de chegar na adolescência e aí a criança, o adolescente está ali, não sabe nem quem eu sou, né? Porque ele cresceu imitando alguém, ou o irmão, ou o pai, ou a mãe, né? É importantíssimo não somente nos conhecermos, mas como conhecer quem está com a gente dentro de casa e com nós pais somos responsáveis, não é? Pela educação dos nossos filhos, a gente pode ajudar muito quando a gente conhece o perfil de cada um deles. E aí a Mércia nos mandou os perfis que existem, mas algumas telas ilustrativas para a gente entender quais são eles e ela vai explicar. Gente, preste atenção. Vamos começar por ele, Mércia. Pelos influentes. Quem são essas pessoas? Isso. Primeiro, sim, para a gente entender de onde veio esse influente, né? De onde veio. Eu vou estar falando sobre a metodologia DISC, tá? Então, é uma metodologia que é o estudo do comportamento humano. Ela já existe há mais de 50 anos e foi idealizada pelo Dr. William Marston, PhD em psicologia, e foi de onde surgiu o acrônimo DISC. Então, o influente vem aqui no I, né? DI. Os influentes são aquelas pessoas que são voltadas para relacionamentos, são muito comunicativas. É aquele que, quando entra no elevador, fala: bom dia, boa tarde, será que chove hoje, né? São influentes. Então, assim, o motivador principal deles é o reconhecimento social. Então, são pessoas que elas precisam de pessoas, né? Então, trazendo agora para a fase infantil. É aquela criança que conversa demais, é aquela que chega na festinha, ela já faz amizade com todo mundo, né? Então, e aí os pais não conhecem o que acontece, às vezes acaba calando a criança influente, né? Ai, que feio. Você chega, já vai conversando com todo mundo, não sabe nem quem é, não pode ser assim. Para de se aparecer. Para de se aparecer. Para de se aparecer. Então, isso é muito forte, porque quando eu calo um influente, os resultados na vida adulta virão. Olha. E aí, possivelmente, ele vai ter o desejo de manifestar a influência dele, e ele vai acabar levando para a introversão, né? Olha, tá vendo? A gente precisa respeitar. Se a criança é assim e é diferente de você, aceite ao jeito dela, deixe ser. Sim, a criança influente, ela quer ser reconhecida. Muitas vezes os pais, por não entenderem, até hoje a gente fala assim que é muito forte, às vezes são consideradas aquelas crianças, né, hiperativas, até com TDAH. Olha. E muitas vezes só são influentes. Então, assim, elas estão manifestando a criatividade delas, a intuição, e os pais estão o quê? Deixa de estimular, né? Então ela está ali pedindo, chamando sua atenção e vem a indiferença. Então, nossa, gente, importante conhecer isso. Importante conhecer. Aí, de repente, valorize isso. Isso, ela se desmotiva nas tarefas. Por quê? Porque está faltando ser reconhecida. Importantíssimo. A dica é elogie os seus filhos, se você percebe que tem esse perfil. Legal, vamos elogiar os influentes, então. O próximo, vamos ver qual é o perfil comportamental para a gente saber como lidar com isso. Agora é o D, o dominante. O dominante vamos lá para o primeiro. D, né? Isso. Dominantes são aquelas pessoas muito ousadas, né? Pessoas voltadas para resultados e tarefas. Então, você já vai, possivelmente, identifica você como adulto e você já vai trazer depois para o seu filho, né? Então, são pessoas que são multitarefas, são aquelas pessoas ousadas, elas querem tudo para ontem, entende? Pessoas que têm facilidade para liderar, né? O cérebro é impulsionado o quê? Para ele estar sempre agindo. Então, ele sempre está à frente, né?
E trazendo para a criança, são aquelas crianças que muitas vezes falam assim, ô menino teimoso, ô menina desobediente, né? Porque desde cedo, o cérebro do dominante, ele é impulsionado o quê? A mandar e não receber ordem. Então, olha que Como que lida com uma criança teimosa que não é teimosa, dominante? Que agora a gente aprendeu. Como lidar com um dominante, né? Sem tirar a autoridade de pai e mãe, né? Eu posso falar porque eu tenho um dominantinho em casa, né? De 9 anos. A criança dominante, ele gosta de decidir. Então, quando você fala, dá uma ordem, fala assim, ó, vai escovar os dentes. Primeira coisa, primeira reação, não obedecer, porque ele que tem que tomar a decisão, né? Então, assim, sugestão, dê 2 opções. Você quer escovar os dentes primeiro ou arrumar o seu quarto? E aí ele vai decidir, mas eu dei a ordem. Eu dei 2 ordens, inclusive. E ele fala, vou escovar os dentes primeiro. E ele vai. Entendido. Né? Saber lidar com isso é importantíssimo. Mais um perfil comportamental para a gente entender como lidar em casa com essas pessoas. O estável. O estável são aqueles perfis onde a gente fala assim, não tem paciência com essa pessoa, que pessoa lenta, que pessoa devagar, né? Talvez você se reconheça ou conhece alguém que tem esse perfil, né? Então, sim, são pessoas que têm um ritmo mais lento, né? São pessoas calmas, equilibradas, elas gostam de manter o equilíbrio no ambiente. Né? Então, olhando para a fase adulta, são aquelas pessoas que eles gostam de segurança, têm dificuldade para mudanças muito rápidas, né? Trazendo para a fase infantil, para vocês que estão com as crianças em casa, né? Então, a criança estável, ela sim tem um ritmo mais lento, ela come até mais devagar, né? Então, principalmente nesse momento de fazer as tarefas com a criança, se você não tiver o seu tempo 100% com essa criança, não sente para fazer a tarefa, porque você vai estar prejudicando até as questões emocionais. Uau! Sim, ela precisa de segurança, ela precisa entender, ela vai realizar quando ela estiver 100% segura. Então tem que deixar a vontade no tempo dela, né? Direcione, mas no tempo dela, não pressione. Exato. E depois da estável, qual que é? Qual que está faltando? Aí já vimos a dominante, a influente, a estável, agora conforme. Conforme. É isso mesmo, conforme. Isso, conforme. Esse perfil a gente fala que são pessoas que têm um cérebro diferenciado, são aquelas pessoas que são extremamente críticas, analíticas, elas são impulsionadas a ver o erro primeiro. Entende? Então, elas que é exigente com elas mesmas? Exigente com elas mesmas. O maior medo, né? Eu falo que a emoção predominante do conforme é o medo de errar. Né? Então, são pessoas que acabam até não dividindo tarefas, porque se quero feito, faça, né? Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E, então, são pessoas muito reservadas, porque elas são voltadas mesmo para resultados e tarefas, não tem muita questão social, né? Introvertidos? Mais introvertidos, né? Então, trazendo para a fase infantil. Que legal isso, hein? Sim, são crianças muito questionadoras, né? Então, elas querem saber sempre o porquê. São muito detalhistas. Se você olhar o quarto da criança conforme, são crianças mais organizadas. Às vezes, os brinquedinhos estão por ordem de tamanho. Ai, que bênção. Meu Davi não é conforme. Pois é. E aí, como, né, lidar com essa criança conforme? Então, assim, vai com dados, né? Então, se você vai falar, a gente vai assistir um filme, então já fala qual filme, quanto tempo. Olha só que interessante. Uau. Comunica de forma assertiva. E se ele pergunta por quê, responde porque ele precisa de dados. Gente, acho que acima de tudo, nós pais precisamos ter paciência agora a gente está tendo esse tempo de entender os nossos filhos em casa, por mais que os pais estejam trabalhando em casa, obviamente, quando a gente diz tempo é isso, mas como elas estão em casa, observar esse comportamento, esses perfis de cada criança. Exato. E quem sabe até do marido da esposa. Sim, eu falo que a gente entende de perfil, salva vida, salva relacionamento, salva família, salva empresas, né? Olha isso. E é importante a gente estar falando agora para pais, até professores que estão em casa vão identificar os seus alunos, né? Muito. E cuidar com a comparação. Imagina se você tem um filho dominante em casa e um filho estável. As crianças dominantes são rápidas, são competitivas, têm decisão rápida. Os estáveis, eles são mais lentos, eles têm uma decisão demorada, compartilhada. E aí, o que acontece? A mãe não entende de perfil e aí começa, tá vendo seu irmão? Ele faz tudo sozinho. Você, olha só, né? Eu não tenho paciência com você. E talvez use uma linguagem até mais agressiva. E, Mércia, é importante dizer que isso não é defeito. Exato. O D, o I, o S, o C, é perfil, cada uma das suas imensas qualidades e essências. É entender que é isso que nos difere uns dos outros, né? Imagina se só tivesse os dominantes, entendeu? Só os mandões. Né? Imagina se tivesse só os estáveis, o ritmo lento, só os falantes, ia só conversar e não ia realizar. E
pode acontecer, Mércia, de pessoas ter 2 perfis, se identificou, nossa, eu sou um pouco disso, um pouco disso. Pode? Sim, nós podemos ter perfis puros ou até 3 perfis combinados. Até 3? Até 3 combinados. Já é um pouquinho raro, né? Porque O imagina 3. passear por 3 perfis, mas assim, é muito comum. Eu me encontrei em 2. Isso, Normal. Normal. Né? Eu também tenho 2 perfis, um voltado para resultado e tarefa, que é a dominância, e influente, que é voltado para pessoas. Então, eu lido bem com resultados e tarefas, com liderar, mas eu também eu priorizo a questão do relacionamento, né? Interpessoal. Eu amo estar com pessoas, eu preciso de pessoas. A Mércia fez o meu e eu também sou DI. Eu falei, nossa, quando eu comecei eu sou D-zona, hein? Ela falou, não, você tem o I também. Eu sou D. Você é de... Somos iguais. Exato, por isso que deu certo a conexão. Que Maravilha. bacana. Gostoso, né? Entender e aprender, gente, sobre os PIs da nossa vida, de pessoas. Isso é fantástico para conviver em sociedade. Maravilhoso o trabalho. Sim, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Mais vezes aqui. E espero ter colaborado aí. Claro que sim! Como é importante a gente conhecer sobre os nossos perfis para poder lidar melhor com a vida. Isso é para a vida. É isso. Obrigada, amor. Beijo. Beijo pra